Vou neste vídeo fazer a introdução de mais um widget muito utilizado no sistema Android, que neste caso é o Switch. Já tivemos a ocasião de ver alguns vídeos atrás nesta série que existe a checkbox, existe o radio button e existe também aqui no caso do Android um widget muito utilizado nas aplicações que é o Switch. O Switch basicamente aqui olhando para o nosso emulador é o quê? Quando nós clicamos por exemplo aqui na área das definições, nós vamos encontrar no caso concreto deste emulador para a versão 6.0 do Android, estes pequenos elementos que estão on e off, ok? Desligado e ligado. E é exatamente sobre este widget, chamado Switch, que eu vou falar muito resumidamente neste vídeo. Então vamos aqui regressar ao nosso ambiente de desenvolvimento e vamos criar aqui um novo projeto, chamado Projeto, e já adivinharam, Switch. Vamos clicar no OK. E, obviamente, tal como acontece com outros widgets, nós podemos colocar este widget nos nossos layouts através de um sistema de arrastamento ou então introduzindo diretamente o código no ficheiro HTML. Temos aqui então o projeto o Switch. Se nós formos aqui à toolbar, nós vamos encontrar aqui o Switch muito próximo do topo e eu chamo a atenção para aqui um elemento muito interessante, apenas por curiosidade, onde diz deprecated ou deprecated, que significa que já não é muito utilizado. Este analog clock, digital clock, gallery e o sliding drawer. Portanto, são elementos que vão sendo colocados ali, que podem ainda ser utilizados nas nossas aplicações, mas que já, entretanto, foram substituídos por widgets mais recentes. Mas este não é o assunto do nosso vídeo, o assunto é sim aqui este switch. Quando nós arrastamos um switch para o interior do nosso layout, o que vai acontecer então é que ele vai aparecer aqui com este aspecto visual, mas sem texto. Ora, se nós formos ver aqui ao resource, o que nós vamos encontrar é uma entrada muito simples. Tem apenas o tipo de alinhamento relativamente ao layout, neste caso a largura match parent, e portanto toda a largura da nossa janela, e a altura wrap content, portanto à volta do conteúdo que ali está. E depois tem obviamente aquilo que é obrigatório, ter o seu ID para nós conseguirmos acedê-lo através do nosso código. Ora, vamos alterar aqui e vamos lhe chamar, por exemplo, OPT, opção gravar. Okay? Vamos colocar assim com este nome, podem colocar outro nome qualquer. Eu coloquei assim, opção gravar. Sabemos de antemão que este tipo de widget é fundamentalmente direcionado para um tipo de resultado booleano, isto é, ou é verdadeiro ou é falso. E nós vamos ver também como é que podemos aceder então à configuração, ou pelo menos ao resultado com que está configurado cada um destes widgets. Porquê? Porque eu vou agora aqui colocar mais um, pelo menos, vamos então aqui selecionar este texto, vamos colocar aqui pelo menos mais dois, para ficarmos aqui com 3 widgets. Vamos obviamente aqui alterar a opção gravar, opção, vamos lhe chamar aqui gravar sempre, ok, e vamos lhe dar aqui outro nome, nunca gravar, ou então neste caso gravar ao sair. Ok, estou apenas simplesmente a inventar isto sem ter qualquer objetivo, ok? É simplesmente para eles ficarem com nomes diferentes. Se regressarmos aqui ao designer, uma vez que temos um layout vertical, vamos ter aqui os 3 elementos, mas como podem verificar eles estão aqui muito próximos uns dos outros. Então o que é que nós vamos poder fazer? Vamos poder colocar aqui aquele fantástico atributo do pathing, por exemplo. Então vamos colocar aqui Android, vamos colocar aqui neste caso pathing top, e vamos colocar aqui, por exemplo, 10 dp. Vamos copiar isto para aqui para baixo e vamos colocar aqui bottom. E, portanto, temos 10 density pixels, ok, em cima e em baixo. Vamos colocar aqui também e vamos colocar aqui também. O que quer dizer que entre cada um destes elementos vai haver 20 dps entre eles, ok? Vamos aqui gravar, vamos verificar o que é que aconteceu aqui no nosso designer. Ok, cá está, ligeiramente mais distantes uns dos outros, embora pudéssemos ainda colocar um bocadinho mais, se calhar vamos colocar aqui um bocadinho mais, eu vou exagerar mesmo, vou colocar aqui 30, vamos aqui ampliar isto bastante. Ok, e vamos colocar aqui novamente 30.
Ok, vamos gravar, vamos ver o que é que acontece então aqui no Designer e vamos ter a ocasião de ver que agora já estão bastante mais espaçados. No entanto, temos aqui este problema que é o facto de eles não terem texto. Ora, não têm texto, mas podemos adicionar. Bastará ir aqui às propriedades de cada um dos widgets e vamos encontrar a propriedade de text. E este, por exemplo, pode ser o texto da primeira opção. Ok? Vou selecionar copiar e vamos colocar em cada um dos outros, ok? Só para verificarmos que de facto o texto aparece. Poder-me-ão dizer assim, bom, mas neste momento o texto está a aparecer muito pequenino. Ora, isto acontece muito à semelhança do que acontece aqui, por exemplo, quando eu coloco uma text view small. Ora, uma text view small tem o texto exatamente com a mesma proporção, embora com uma cor ligeiramente diferente. Ora, o que é que acontece com a text view small? Tem aqui aquele atributo do Android, que é o atributo text appearance, ok? Ora, neste caso, se eu selecionar aqui e for aqui ao text appearance, e se eu colocar aqui Android, attr, text appearance medium, o que vai acontecer então é que eu vou alterar o tamanho da letra do meu widget. Ora, eu posso selecionar aqui isto tudo e posso inclusive fazer da seguinte forma. Vamos aqui fazê-lo de outra forma, que é, vamos gravar, vamos aqui ao source e, como podem verificar, ele está aqui colocado. Okay? Eu posso simplesmente colocar em cada um destes widgets, e não tem que ser obrigatoriamente aqui neste local, pode ser no meio de cada uma das propriedades. Eu vou colocar Android Text Appearance, que é o nome da nossa propriedade, e agora vou colocar aqui a referência ao atributo. Neste caso, vou colocar o ponto de interrogação e reparem que aparece aqui uma listagem com os atributos que eu posso definir, ok? E, como podem verificar, são muitos. Temos aqui, então, neste caso, o Android attr barra e agora text. Okay? E reparem como ele não aparece aqui, portanto nós vamos colocá-lo aqui, appearance medium. Obviamente que para não estarmos a fazer exatamente isto tudo da mesma forma para cada um dos widgets, nós podemos simplesmente copiar e colar aqui. Okay? Vamos gravar, vamos regressar aqui ao nosso designer e vamos verificar então a atualização que foi feita e temos então os textos todos. Eu vou eliminar este widget que aqui está. Ora, o que é que significa então na prática? Se eu agora executar esta minha aplicação, obviamente ela vai ter então aqueles 3 switches a funcionar. Portanto, vamos ter aqui a possibilidade de estar... Eu pus aqui o texto da primeira opção, obviamente deveria ter colocado segunda e terceira, mas penso que é muito fácil perceberem qual é o objetivo deste vídeo, não é estarmos aqui com esse grau de perfeccionismo. Ok, ele aqui não me está a aparecer. E porquê? Vamos verificar porquê. Vamos aqui tentar executar a aplicação diretamente por aqui, projeto switch. Ok, não está a aparecer. Vamos aqui parar e vamos verificar o que é que aconteceu então aqui com a nossa aplicação. Porquê? Porque nós concentramos a atenção aqui no desenho do nosso layout, mas esquecemos aqui de definir qual é o layout que é apresentado na nossa atividade, ok? Era este o problema. Vamos então aqui executar e agora sim vamos ter então a aplicação com os três switches aqui. E reparem, ele tem então esta animação de ligar e desligar. Ora, o que acontece agora é o seguinte, eu quero chamar a atenção para isto. Nós estamos a utilizar um emulador para a versão 6.0 do Android, neste caso a API 23. Mas reparem que nós vamos ter um resultado diferente, por exemplo, se nós abrirmos aqui o ficheiro AXML e aqui no topo deste nosso Layout Manager, ou como lhe queiram chamar, nós temos a possibilidade de alterar a versão, por exemplo, para uma versão que nós tínhamos instalada. E se eu alterar aqui, reparem o que é que vai acontecer aqui ao aspecto visual do switch. Ele vai passar a ser on e off. E isto porquê? Porque as diferentes versões do Android trouxeram diferentes tipos de apresentações de cada um dos widgets. Okay? Isto tem a ver com o sistema de temas, etc., que nós eventualmente iremos falar lá mais para a frente. Mas eu queria chamar a atenção, de facto, para que, se alguém estiver a utilizar um emulador diferente, obviamente que o tipo de widget que vão obter com a utilização do switch pode ser diferente daquele que eu estou a obter aqui. Vamos regressar aqui à API 23 e, obviamente, vamos pensar o seguinte. Bom, e se eu quiser que esta opção, eu já agora aqui vou
a alterar os textos, porque eu não gosto de deixar as coisas assim. Segunda opção. Ok, este aqui até era o primeiro, ok, primeira opção, ficou ali com um espaço a mais, ok, isto é apenas um preciosismo da minha parte, aqui temos o segunda, e aqui vamos ter o terceiro. Ora, estava eu a dizer que, se nós quisermos, por exemplo, deixar que um destes elementos, um ou mais, ou todos até, já com a opção ativa. Por defeito, o que é que nós podemos fazer? Bom, vamos procurar aqui nas propriedades a opção Checked. E a opção Checked, por defeito, não está sequer definida e, portanto, vai ser considerada como um booleano falso. Se eu posso colocar aqui True, e automaticamente o switch vai ficar com aquele aspecto. Ok? E, portanto, o que é que nós podemos fazer agora para aceder a estes widgets através do nosso código? Bom, eles têm aqui opt gravar sempre, opt gravar ao sair. Se eu for à minha atividade, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Switch. Okay, vamos fazer aqui. O switch aparece aqui duas vezes porque um é um widget. Portanto, cá está um widget switch e aparece aqui o switch, que é um code snippet. Okay? É um code snippet relacionado com a estrutura switch da linguagem C#. Okay? Então vamos colocar aqui switch com letra maiúscula. opt1, vamos chamar assim, é igual a find view, e depois vamos copiar tudo isto, switch resource.id, e agora temos aqui opt gravar. Ok? Vamos aqui selecionar tudo, colar 3 vezes, vamos chamar aqui opt2 e opt3. E depois temos aqui gravar ao sair e aqui gravar sempre. Ok? Ora, é evidente que eu posso ir buscar informações sobre a condição em que está cada um destes meus switches. De que forma? Bastará para isso, por exemplo, colocar aqui um fecheiro booleano ou 1, da opção 1, é igual a quê? A opt1.checked. Ok? Checked é um valor booleano e, portanto, eu, ao colocar este código, vai automaticamente atribuir à variável booleana o valor que está atribuído lá naquele espaço. Como é que eu posso definir, por exemplo, uma opção para impedir, por exemplo, que ao clicar no primeiro eu impeça os outros dois de serem clicáveis? Então, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar o evento click para opt1. opt1.click, ok? Vai ser mais igual a delegate, vamos fazer aqui para não sair do escopo deste método, delegate, e vamos colocar aqui if opt1.checked, se ele estiver ativo, isto é, com a opção ligado, então vamos dar a opção opt1, ou melhor, opt2.clickable igual a true e opt3.clickable igual a true também. Caso contrário, else, o que nós vamos colocar aqui é basicamente o contrário. Ora, neste caso vamos definir estas duas opções como sendo falsas. False e false. Vamos testar essa nossa aplicação para ver se ela está a funcionar. Vamos aguardar alguns instantes. Aguardar também não haja qualquer problema na nossa aplicação. Ok. Neste caso, vamos aqui clicar, ok, está desligado. Eu não consigo clicar nestas duas. A partir do momento em que eu ligo esta, eu consigo clicar nas outras duas, ok? E, portanto, temos aqui um simples exemplo de que pode ser a utilização deste widget chamado switch. É vulgarmente utilizado para definirmos opções on e off nas nossas aplicações. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.